Você sabe como é uma construção de adobe? Sabe se ela tem estrutura, se não tem, se ela é autoportante? Eu sou Karina Santana, sou arquiteta e hoje eu vou responder um comentário sobre estrutura em construções de adobe. A pergunta é do Brito Silva. Ele diz assim: pode usar ferragem em construção de adobe? Então eu vou aproveitar esse comentário para fazer um apanhado sobre as construções de adobe. Mas antes, quero te pedir para se inscrever no canal. Já dá aquele joinha que ajuda muito o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante e distribuir para outras pessoas, tá bom? E já falei aqui, tá vindo novidade, tá vindo coisa legal aqui no canal, que agora a gente retomou com força total, então dá aquela força e confia que vai ser bacana. Bom, a construção de adobe, para quem nunca viu, o adobe é uma construção de terra crua, são os tijolos de terra crua. Eu tenho um vídeo no canal aqui explicando, eu não vou me demorar nisso, vou deixar na descrição e aqui nos cards para vocês poderem ver. Tem mais de um vídeo explicando como é uma construção de adobe. Mas basicamente são tijolos de terra crua. E o que acontece? Por muito tempo, muitas construções antigas no mundo são feitas de adobe, de tijolos de terra crua, ou de terra crua como taipa de pilão, taipa de mão, etc. Então, muitas construções no mundo são de terra crua, ainda hoje. E já foi usado muito adobe sem nenhuma estrutura, como autoportante. Então é um tijolão desse tamanho, se você colocar um em cima do outro, ele se sustenta, ele vai se sustentar. Mas como vocês devem saber, se não sabem ver, também tem vídeo aqui, eu morei em Goiás por 7 anos e lá tinha muitas construções de adobe. O pessoal lá era fera de fazer adobe e fundação de pedra, né? Então era o material que tinha na região. Eles pegavam pedra, assentavam, às vezes até com barro mesmo, às vezes com cimento, assentavam as pedras e faziam a construção de adobe em cima da fundação de pedra. E eles não faziam pilar, viga, nada disso. E a construção, ela realmente se sustenta. Se você tiver, né, paredes assim em forma de quadrado ou até redondo, que ela não tenha essa ação, você não pode fazer uma parede reta muito tipo muro, né? Mas se você tiver uma casa que você tem parede assim, parede segurando aqui, ela se sustenta. Mas a hora que você vai apoiar um telhado, por exemplo, ela trinca, né? Onde você tem uma parede aqui, apoiou uma viga aqui, você vai ver uma trinca aqui, ó. Né? Porque você tem uma carga pontual em cima de uma parede que não está preparada para essa carga pontual. O que a gente faz hoje em construções de adobe? Oi, tô passando aqui rapidinho para te dizer que no dia 21 de novembro, agora desse ano 2023, eu vou fazer uma live para contar todas as novidades que a gente vai trazer aqui no canal. Então, já anota aí, dia 21/11 de 2023, é uma terça-feira, às 8 horas da noite. Você tem um encontro marcado comigo, onde eu vou te contar as novidades e tudo que a gente está preparando. Já pega a sua bebida, escreve aí para mim o que você vai beber e escreve o que eu vou beber também, que é surpresa ainda, nem eu sei na verdade. E a gente se encontra lá para uma conversa super legal, você não vai se arrepender. Tchau! O adobe, ele é usado, eu uso como vedação. Tá? É a mesma coisa que o tijolo queimado, o tijolo furado, o tijolo baiano, ele é uma vedação, ele não é estrutura. Então, nas casas que a gente construiu lá em Goiás, a gente fazia uma estrutura de concreto armado e usava o adobe para fazer a vedação. Aí sim, quando você tem uma estrutura de concreto armado, você tem a ferragem, você coloca a ferragem dentro dos pilares, das vigas, da fundação e usa o adobe para fazer a vedação. Agora, se você não tiver pilar de concreto, viga de concreto, daí você não usa ferragem, tá? O aço dos vergalhões dessa ferragem, ela precisa estar dentro do concreto. Se ela estiver dentro de algum lugar que vai ficar recebendo água, por exemplo, se estiver dentro do barro, ele vai enferrujar todo. Então, não faça isso. Só usa ferragem se você tiver uma estrutura. Então, o que eu recomendo? O que eu faço em projeto quando a gente recebe um pedido de projeto de casa de adobe? A gente faz realmente uma estrutura em concreto armado, pilares, vigas, uma estrutura convencional, de uma casa convencional e faz toda a vedação com os adobes. Fica super lindo, combina, né? É uma estrutura que combina com a outra, o adobe dá certo com o concreto, a gente não está misturando coisas que trabalham diferente, são coisas que trabalham da mesma forma. Então dá super certo e eu recomendo que você use ferragem na construção de adobe, mas dentro do concreto, tá bom? Se você ainda não se inscreveu por aqui, se inscreve no canal, já dá aquele joinha para dar
aquela força, assim, ó, cada joinha que eu recebo assim uma coisa, puxa, legal você ter feito esse conteúdo, valeu a pena, muito, muito bacana, obrigada. Então eu agradeço o seu joinha e eu entendo como uma forma de agradecimento pelo nosso trabalho. Então, te vejo no próximo vídeo. Tchau!